Todos, o tempo está querendo mudar, né? É assim, a vida não é feita de uma estação só. Tem tempos de frio, tem tempos de calor, tem tempos de flores, tem tempo de frutos, né? Eu vejo assim que o ciclo das estações nos ensina muitas coisas, até mesmo sobre a nossa própria vida. Esse momento da nossa vida que a gente está passando pelo tempo da sequidão, em que bate forte o calor das provações, e a gente tem que passar por aquele tempo. Por quê? Porque é um tempo que não vai ser removido, é um tempo que precisa ser passado, é um tempo que precisa ser vencido, né? Como uma estação do ano, a gente precisa passar por ela. Não tem como você orar e falar: Deus, 2021 não tem inverno, tá? Vamos ter só primavera, verão e outono. Não tem como, né? Deus vai falar: olha, felizmente você vai ter que passar pelo inverno, porque existem coisas na vida que a gente não gosta. Eu vi muita gente dizer assim: eu não gosto de frio, eu tenho um problema com o frio. O frio é duro porque a gente não consegue nem tomar banho direito, a gente fica mais difícil para fazer as coisas, né? Enfim, tem alguns que não gostam de frio. Eu também não sou fã do frio, né? Mas eu entendo que eu preciso passar por essa estação. Então existem circunstâncias na vida que nós precisamos passar por elas, precisamos atravessar as circunstâncias e entender que faz parte de um processo de crescimento, né, do trabalhar de Deus na nossa vida. E aqui em Gênesis capítulo 3, bem no início de tudo, nós encontramos aqui a passagem bíblica que fala do momento em que Adão e Eva caíram na tentação. E aqui no capítulo 3, versículo 9, diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Adão, onde estás? Onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e então fui me esconder. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aí o Senhor foi e falou com a mulher, e o Senhor disse à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, quando as coisas apertam do nosso lado, às vezes nós temos dificuldade de dizer: eu errei. Às vezes a gente é mais fácil jogar a culpa para o outro, né? Adão não deveria ter comido o fruto. Aí o que aconteceu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Na realidade é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, essa culpa também é do Senhor. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, né, ela também não teria me dado esse fruto. E aí o que acontece? Aí Deus vai falar com a mulher, e a mulher falou: não, mas é o seguinte, foi a serpente. No final da história, a culpa é do diabo. E a culpa realmente de todo o mal que está aí é do diabo. Mas eu fico pensando, irmãos, que a gente muitas vezes usa essa situação na nossa vida, muitas vezes como um álibi, né? Porque nem todas as situações que às vezes nós sofremos, nós passamos de ruim, de negativo na vida, nem sempre é culpa do diabo. Às vezes nós temos que ser sinceros, honestos, sensatos, para reconhecer que tem muita coisa que a gente sofre, que a gente passa, que a gente perde, que a gente vive como situação de fracasso ou de derrota na vida, e nem sempre é a culpa do diabo. Muitas vezes a culpa é nossa. Sabe aquela história de você chegar assim e falar: Deus, veio uma multa para mim, eu passei o sinal vermelho, a culpa é do diabo, né? Eu fui demitido porque fiquei o dia inteiro no WhatsApp lá e de repente meu patrão me mandou embora. O diabo é culpado disso aí. Então às vezes a gente está querendo usar o diabo para justificar um erro que não é do diabo. O erro é de quem? O erro é nosso. O erro é nosso. Pastor, eu nem queria falar mal daquela irmã, mas sabe, veio um espírito do inferno, tomou minha língua ficou possuída, eu não resisti e acabei falando, né? Que nem aquela história assim, né? Pastor, é o seguinte, eu queria pagar aquela conta, mas aí veio um demônio e me fez comprar aquela calça bonita que eu vi naquela vitrine. Nem queria aquela calça, mas
Está lá aquela calça, gosto demais dela, mas foi o diabo que me fez comprar a calça. Queridos, os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes a gente pega determinadas situações da nossa vida e a gente usa vamos dizer assim, a famosa frase: a culpa é do diabo. Às vezes no nosso casamento, meu casamento está uma lástima, a culpa é do diabo. Mas você não é generoso dentro do seu casamento, você não é uma pessoa que elogia, você não é uma pessoa parceira, você não é uma pessoa que quando o outro erra você perdoa. Mas a culpa é do diabo, né? A culpa é do diabo. Então é mais fácil muitas vezes eu jogar a culpa no diabo do que reconhecer que eu preciso mudar o meu comportamento. Eu vou dizer uma frase para você aqui, e que essa frase você grava no teu coração: demônio a gente expulsa, comportamento e caráter tem que ser tratado. Vou repetir: demônio a gente expulsa, mas comportamento e caráter precisam ser tratados. Às vezes nós estamos jogando a culpa em alguém que já está vencido, porque o diabo foi vencido na cruz do Calvário, amém, irmãos? O diabo foi vencido lá. Jesus venceu o diabo na cruz, quando derramou o seu sangue. Ele verteu o seu sangue ali, e ali ele aniquilou as obras de Satanás. Ele trouxe o perdão de Deus sobre toda a humanidade, através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, derramando ali o seu sangue como propiciação para o perdão dos nossos pecados. Mas a nossa carne, o nosso eu, isso daí nós temos que vencer todos os dias. A culpa é do diabo. Ai, pastor, a culpa é do diabo, porque eu não consigo orar, eu tenho que ficar na televisão assistindo a Olimpíada até de madrugada. Mas a culpa é do diabo. A culpa é do diabo porque eu não consigo ler a Bíblia, né? Porque vem um demônio assim, se apodera dos meus olhos, eu fico ali no Netflix, eu fico ali no computador horas e horas, eu nem vejo o tempo passar. Mas a culpa é do diabo. A culpa é do diabo porque eu não consigo evangelizar, pastor, sabe? Eu não consigo me preocupar com as almas perdidas, porque afinal de contas eu preciso ganhar dinheiro, pastor, eu preciso ganhar dinheiro, né? Quem vai pagar minhas contas? Então, todo final do mês chega Energisa lá para mim, Águas, Riachuelo, Casas Bahia. Então eu preciso ganhar dinheiro, não tenho tempo assim, sabe, para ficar envolvido com esse propósito de evangelizar o mundo. Mas a culpa é do diabo. Irmãos, é muito fácil a gente dizer que a culpa é do diabo. Se Adão, lá no Éden, é um pensamento meu, né, irmãos? Se Adão, lá no Éden, ao invés de dizer, olha, a culpa foi da mulher, se ele dissesse, ó, Deus, eu errei, a culpa foi minha, eu não deveria ter aceitado o fruto que Eva me ofereceu, eu errei, a culpa foi minha, eu assumo. Talvez Deus tivesse até mudado a história, a gente não sabe, né? Mas talvez Deus tivesse mudado muito do que aconteceu e do que tem acontecido. Mas quando nós erramos, e eu quero dizer para você, querido, quando a gente falha, a gente erra, quando a gente não acerta o alvo, e aí vem as cobranças da vida, porque a vida te cobra, entende? Existem várias maneiras da vida te cobrar. Se você é uma pessoa que vai para a escola, que vai para a faculdade, mas não estuda, aí eu sou crente, Deus vai me passar, eu vou tirar 10 na prova mesmo sem estudar, porque eu sou crente. Não vai não, irmão. Eu sinto te dizer, você não vai tirar. Deus não vai colocar na tua cabeça um conteúdo que você não estudou. Não vai. Aí o cara lá que está lá na Umbanda, no Candomblé, que nem conhece a Deus, mas ele estuda, paga o preço, passa horas e horas estudando,
colocando um conteúdo na cabeça, quem que você acha que vai tirar a nota boa no final? Você que é crente e não estudou nada, ou o camarada que não é crente, que não conhece a Deus, mas estudou, batalhou, colocou a cara nos livros, buscou, ficou noite sem dormir? Quem que você acha que vai tirar a melhor nota, irmão? O crente ou não crente? Fala mais alto. O não crente. Porque Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Nós estamos debaixo da graça para nossa salvação, mas a vida de vitória na terra depende de nós entendermos que a vida da graça precisa ser honrada com atitudes de excelência, em justiça, em dedicação, em santidade, em perseverança, em fazer o que é certo, né? Então nós não podemos sempre dizer que a culpa é do diabo, né? Às vezes a culpa é nossa. Por quê? Porque estamos acomodados, porque muitas vezes não estamos fazendo o que deveríamos fazer da melhor maneira possível, porque muitas vezes estamos levando as coisas de barriga, não estamos cuidando das nossas responsabilidades da maneira como nós deveríamos cuidar. Como igreja, irmãos, todos nós que estamos aqui, nós não podemos usar a graça de Deus para afrouxarmos a nossa vida espiritual. Estou debaixo da graça. Não, você está debaixo da graça? Honre a graça. Está debaixo da graça? Faça a graça de Deus valer a pena na sua vida. Dedique-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Faça tudo da melhor maneira possível. Faça com excelência. Se você está na igreja e vai cultuar a Deus, não fique desatento. Coloque a sua atenção em Deus, na palavra de Deus. Busque o Senhor de coração. E lá fora, dê bom testemunho. Pregue o Evangelho, não somente com aquilo que você fala sobre o Evangelho, mas pela maneira como você vive o Evangelho. Porque as suas atitudes falam mais alto que as suas palavras. De nada adianta você falar de santidade, de justiça, de amor, mas lá fora você não vive isso. Ou seja, as pessoas vão olhar para você e falar: ele fala uma coisa, mas faz outra. Precisa haver coerência, entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. O que nós vivemos tem que ser aquilo que nós pregamos, e o que nós pregamos tem que ser aquilo que nós vivemos. Então nessa noite, quero começar esse culto aí, balançando o teu coração e a tua figueira, porque nós precisamos buscar a Deus com excelência, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Ele tem coisas maravilhosas para cada um de nós, mas nós precisamos entender que a culpa não é do diabo, nem sempre é do diabo, muitas vezes a culpa é nossa, e quando for nossa, a gente tem que bater no peito e dizer: a culpa é minha. Eu preciso. As pessoas assim mais antigas da igreja que estão comigo sabem que a gente sempre falou muito sobre essas questões, né? Para mim, tudo se resume ali em 1 Coríntios 10, 31 e 32, que diz assim: portanto, quer comais, ou quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Versículo 32: portai-vos de modo digno, para que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Então a liberdade cristã, já dei um estudo sobre isso aqui na igreja, que nós somos o povo da liberdade. Nós não vivemos debaixo de um jugo de escravidão. Pelo contrário, nós somos livres em Cristo. Mas a liberdade cristã é um direito, é uma bênção, uma prerrogativa que a gente tem, mas que deve ser limitada por amor a Deus e limitada também por amor às pessoas. E ela deve considerar 4 coisas: o que edifica, o que não edifica, o que edifica, o que não edifica, né? O que gera escândalo, o que não gera escândalo, o que convém e o que não convém, e o que produz glória para Deus e o que não produz glória para Deus. Se o crente entender isso em relação à sua vida cristã e a sua liberdade cristã, ele vai ser um crente maduro, porque nós não somos pessoas que fomos chamadas para viver debaixo de dogmas, mas temos maturidade
em amor para vivermos uma vida livre, mas se autolimitando por amor. Então essa é a visão de Deus para nós. E a outra situação que o Lucas falou é que muitas vezes, por querer servir a Deus e fazer a vontade de Deus, às vezes nós vamos ser encarados como chatos. Quem já foi encarado como chato aí por querer fazer coisa certa? Levanta a mão aí. Irmãos, eu, antes de ser pastor, eu fui bancário. Os irmãos sabem a minha história. Trabalhei 25 anos no Bradesco, mais 3 anos no Sicredi. Então, eu tenho 28 anos de vida bancária, né? Então, eu não fui só formado teologicamente, fui formado também aí fora para trabalhar secular. E no meu último trabalho secular, eu já era pastor aqui, e eu estava no Sicredi. E a gerente geral da unidade, agora chama agência, mas na época era unidade, ela tinha o hábito de manhã de fazer todo mundo fazer um círculo e rezar, porque ela é católica. E aí no dia que chegou o momento de rezar Ave Maria, eu pulei fora do círculo. Pensa numa mulher que cobrava comigo. Por que você não vai rezar? Eu falei, eu não posso. Por quê? Porque Maria, assim como eu e você, foi um ser humano, foi escolhida por Deus, mas ela não é Deus. E na minha visão cristã, eu só posso orar a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se você quiser, a gente ora o Pai Nosso, mas eu não posso fazer essa oração porque eu nego a minha fé. Eu não posso fazer esse tipo de oração. Eu não posso adorar um ser humano como eu. Maria é uma bênção, está no céu, foi a mais bem-aventurada das mulheres, foi escolhida para trazer Cristo ao mundo, mas é ser humano, como eu e você. Para você que é católica, você tem ela como mediadora, eu não tenho. Pensa numa discussão que isso deu num ambiente de trabalho. Então você entende como que não é fácil, quando você tem que ser fiel a Deus, você vai entrar em conflito com as pessoas, às vezes com visão de crença, às vezes com entendimentos diferentes relacionados à fé. Então, isso gerou entre mim e essa pessoa um desgaste dentro do trabalho, uma coisa assim que ficou difícil, mas com o tempo a gente foi se ajustando, mas ela teve que me aceitar ali, e aceitar que naquele momento eu estaria de fora. Então, eu estou dando apenas contando aqui uma história para os irmãos entenderem como que servir a Deus muitas vezes será conflitante quando isso chocar com aquilo que a palavra de Deus nos revela acerca do que devemos e acerca daquilo que não devemos fazer. Então, irmãos, é isso aí. Temos que ser filhos da luz e às vezes viver dentro da luz, da verdade bíblica, vai chocar com outras pessoas. Importa fazer a vontade de Deus, ao invés de fazermos a vontade dos homens. Então, quero deixar só esse exemplo para acrescentar na sua mensagem. Queridos, vamos ficar em pé nesse momento. Sábado temos culto das mulheres, às 17 horas. Sexta-feira temos o culto de libertação. O pastor Lucas geralmente prega aqui na quarta, eu prego na sexta, e assim sucessivamente. Mas eu fiquei feliz que você pregou domingo agora, você pregou quarta, porque esse final de semana eu vou pregar na sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Então, para mim vai ser um final de semana bastante trabalhoso, porque eu vou estar em Dourados. O Lucas vai comigo para Dourados, mas ele vai cantar lá, junto com o Ministério de Louvor, e eu vou estar pregando lá sábado à noite, domingo de manhã. E a gente vai almoçar lá e vai voltar aqui para Campo Grande para a gente chegar aqui no culto a tempo. Orem por nós, irmãos, porque num carro só vai estar os 2 pastores da igreja e a equipe de louvor, Lá o Gabriel, o Alessandro, Então eu acho que é uma turma boa aí, que vai estar aí no trânsito, Então orem por nós para que a gente vá em segurança e volte em segurança e estejamos aqui à noite para juntos estarmos cultuando ao Senhor bem no dia dos pais, Bem no domingo, que é dia dos pais. Feche seus olhos, vamos estar orando agora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, verdadeiramente somos chamados para sermos filhos da luz. Deus, e quando nós somos luz, automaticamente a luz que irradia da nossa vida para o mundo revela as trevas.
E as trevas muitas vezes se sentem incomodadas com a nossa presença, porque onde está a luz, as trevas não podem ficar. Deus, ou a luz prevalece ou as trevas prevalecem. Não há como ter comunhão entre luz e trevas. Por isso, meu Pai, sabemos que viver em Cristo muitas vezes será conflitante, mas nos dê sabedoria, nos dê amor para que nós possamos lidar com essas questões e com essas situações na nossa vida. Abençoa todos que vieram aqui nessa noite, Pai, todos que já fazem parte dessa igreja, os que ainda não fazem, mas que já estão em Cristo, já entregaram a sua vida para Jesus. E por terem entregado a sua vida para Jesus, já estão com seus nomes escritos no livro da vida. Meu Pai, abençoa cada um de nós no retorno aos nossos lares. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos.